Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E vós esqueceste da exortação que argumenta conosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e nem desanimeis, quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita aquele que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que o filho há a quem o pai não, porque que filho há a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigia como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Vamos começar, né? Eu vou começar aqui pelo primeiro versículo. Eu vou começar falando de Hebreus, né? O autor de Hebreus, da Epístola de Hebreus, é formalmente desconhecido, pois o livro não traz o nome de quem escreveu Ao longo da história, estudiosos, livres e religiosos puseram alguns nomes principais como base no estilo e no conteúdo do texto. Tem uma controvérsia, né, irmãos? Quem escreveu Hebreus, né? Alguns falam que foi Paulo, outros falam que foi Barnabé, outros apontam que foi Apolo, né? E nessas tem as principais hipóteses da teoria, né? A principal hipótese da teoria para Paulo, para ele não ser o escritor de Hebreus, a tradução, apóstolo Paulo. A tradição antiga sugere que o apóstolo Paulo, e muitas Bíblias o citaram como autor. Porém, o estudo da escrita grega em Hebreus é muito mais culto e refinado do que o de Paulo. E a ausência de uma saudação pessoal gera uma forte dúvida entre os estudiosos, porque Paulo sempre começava, né, suas cartas saudando, né, irmãos? Então, assim, gera uma dúvida, né, porque nesse livro de Hebreus não tem saudação, né? Não começa saudando, não começa colocando lá, porque Paulo sempre fala, eu, Paulo, né, servo do Senhor, ele sempre começa as cartas dele assim, né? Nesse livro de Hebreus não começa assim, né? Então, alguns falam que não foi ele. Apolo. Martinho Lutero sugeriu Apolo, pois ele era judeu, alexandrino, eloquente e muito instruído nas escrituras, o qual combina com o perfil literário do texto. Outros falam que é Barnabé. O pai da igreja Tertuliano defendeu que Barnabé poderia ser o autor, devido à sua formação levítica e à proximidade com os apóstolos. Embora não sabemos quem foi o autor, o seu autor humano não é importante. Não é que a pessoa que escreveu o Deus não seja importante, irmão. Mas não importa quem escreveu, né? O que importa é
tratar o livro como escritura inspirada, conforme está escrito em Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. O irmão Alan, lê para mim. 2 Timóteo. 3. 2 Timóteo 3, os versículos 16 e 17. Vamos, irmão, com a paz do Senhor? Amém. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meus irmãos, não importa se foi Paulo, se foi Barnabé, se foi Apolo. O que importa é que a palavra de Deus, ela serve para essas coisas a qual ela citou, né? Para corrigir, para ensinar, né? Então, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Vamos dizer que o autor de Hebreus é o Espírito Santo, né? E o autor da Bíblia é o Espírito Santo, né? Toda a Bíblia foi inspirada, né, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo usou alguma pessoa para escrever a Bíblia. Todas as pessoas que escreveram a Bíblia, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. É isso mesmo, pastor? Não tem autor definido para Hebreus? Eu não sabia, né? Como é que eu vou estudar, né? Eu só fiquei sabendo dessa informação hoje, quando eu comecei... Hoje não, né? Dias atrás, quando eu comecei a estudar, eu falei, ué, cadê a introdução, né? Quando eu fui fazer a introdução aqui do estudo, eu falei, quem escreveu a Bíblia? Eu fui lá procurar, não tem, né, irmão, uma definição. Mas eu falei, a pessoa que escreveu Deus, ela é importante sim, né? Porque ela foi uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo. Mas já que não tem o nome da pessoa lá, a gente considera que aquela pessoa foi inspirada pelo Espírito Santo. É isso que importa. O Espírito Santo foi o autor de Hebreus e de toda a Escritura, né? Ele que inspirou cada pessoa que escreveu a Bíblia, né? Cada livro que foi escrito foi inspirado pelo Espírito Santo. O livro de Hebreus foi escrito para os cristãos de origem judaica, judeus convertidos ao cristianismo, que estavam desanimados, sofrendo perseguição e com forte tendência de voltar às antigas práticas do judaísmo, para escapar dos castigos. Enfrentaram cansaço na fé e pressões externas para abandonar o cristianismo. Aí a gente vai ler aqui, irmãos, em Hebreus, capítulo 12, né? Vamos falar aqui do primeiro versículo, né? Que fala, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão nuvem de testemunhas. Eu quero falar dessa grande nuvem de testemunhas, né? Hebreus compara a vida... Mais nuvens de testemunhas. Vamos aqui primeiro. Hebreus 12 compara a vida cristã a uma corrida de resistência, usando a metáfora uma pista esportiva. O texto nos incentiva a focar em 3 pontos principais. A primeira, a grande nuvem de testemunha. A segunda, deixando todo o embaraço e deixando o peso e o pecado. E a terceira, correr com perseverança. A primeira, aí a gente vai agora falar da grande nuvem de testemunha que eu falei aqui, que fala do texto no primeiro capítulo, primeiro versículo. A grande nuvem de testemunha. Ao contrário do que muitos acreditam, essa grande nuvem de testemunha não quer dizer as pessoas que nos observam. Né? Porque muitas das vezes nós ouvimos falar na igreja que a grande nuvem de testemunha é quem está nos observando, quem está ao nosso redor. E não é, irmão. Nesse texto, não. Né? Esse texto refere ao exemplo lá do capítulo 11. Volta lá no capítulo 11 de Hebreus. Né? E esse texto fala, essa grande testemunha quer dizer as pessoas, não quer dizer as pessoas que nos observam, refere-se ao exemplo da fé do capítulo 11, usando o exemplo dos heróis da fé, como Abel, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Raabe, entre outros. Eu vou pedir para os irmãos ler para mim os versículos 4. Lê para mim, Prefeito Isaías, por favor. Só lê para mim Hebreus 11, capítulo 4.
Vou morar aqui. Primeiro, muito bem explicado por você. Uma coisa que eu durante muito tempo vejo muitas pessoas falando errado, eu não isso aqui. Por quê? O capítulo 12 começa concordando, tentando uma conclusão lógica do assunto anterior. Então, o assunto anterior do capítulo 12 é o capítulo 11. Então, não deixa muito. São zero do capítulo 11. Amém. Lê para mim, Isaías, o capítulo, versículo 11, aí só lê o 4, lê o 8, por favor. O 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Agora lê o 8, por favor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, ofereceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Agora, irmã Ana, lê para mim, por favor, o 9 e o 23. Salve, irmãos, rapazes. Amém. Amém. Pela fé, habitou a terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma província. Agora o versículo 23, por favor. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Amém. Eles testificam com as suas próprias histórias de fidelidade de Deus, que é impossível vencer, que é possível vencer as dificuldades. Então, irmão, essa nuvem de testemunha é o testemunho dessas pessoas aqui, né? Que pela fé eles venceram, né? Pela fé eles alcançaram as promessas do Senhor. Essas testemunhas não estão olhando para nos julgar, mas servem como prova viva que a promessa de Deus se cumpre pela fé. Né? Então, assim, como o pastor já falou, né? Pode falar. Para colaborar, fala, né? A gente pegar o exemplo, né? Essa nuvem, testemunha, a gente tomar os heróis da fé, os antepassados, nossos antepassados, tomar como exemplo. Aí a gente pega a história de cada um. Eles são chamados heróis da fé. Aí você pega a história de cada um. A história de cada um é o quê? De morango? Não. História de luta, provações. Né? Como é que venceram? Através da fé. A vencer o quê? Luta, provações. Aí muito interessante, na minha Bíblia aqui, tem como título 12, assim, ó. Devemos imitar o exemplo de Cristo. Agora, ao final. Que foi perseverante em meio às provações. Aí como é que pessoas hoje, homens que falam que são de Cristo, pegam o evangelho de morango hoje? Não, vem que é só morango, vem que é só doce. E eu caí nessa balela quando eu me converti. Né? A própria palavra de Deus nos mostra que não existe, né? Eles venceram sim, mas teve luta, teve provação. Teve prova de fé, né? Quando Deus pede, né? O Isaac, né? A Abraão, filho da promessa, teve prova de fé, né? Quer dizer, não é fácil, não vai ser fácil pra gente. E a Bíblia mesmo diz aqui, ó, pega como exemplo. Pega como exemplo. É porque a Bíblia já está falando, a palavra já está falando, você vai ter promoção, vai ter guerra, vai ter luta. Mas pega lá aqueles que venceram essa luta como exemplo. E a palavra diz, né? Se eles venceram, nada nos impede de vencer também. Só nós mesmos. Homens carnais, né? como nós. Somos carnais como nós, né? Nada nos impede de vencer. Só nós mesmos, né? Porque o maior inimigo da gente, a gente acha que é o outro, mas é a gente mesmo, né? Coloca empecilho, coloca tudo como obstáculo, né? Para fazer a vontade do Senhor. Versículo 34.
Da fraqueza tiraram força. Ó, da fraqueza tiraram força. Então, eles também tiveram fraqueza como nós. É porque esse prego do evangelho que nós vamos ser fortes, e quando nós somos fracos, eu não vou para a igreja, não vou mais buscar, não vou mais orar. Mas a realidade não é essa, também. Abraão estava já desanimado lá, cadê meu filho? Deus, cadê o filho? Como você olha, todos esses homens tiveram dificuldade como nós. Mas essa é a diferença deles. Eles foram até o final. Aí no segundo que eu falei, irmãos, né? Segundo tópico que eu falei, é deixando o embaraço, deixando o pecado, deixando os pesos, né? Os pesos são coisas que não são necessariamente pecado, mas que atrapalham, que atrasam ou atrapalham a caminhada cristã. Como eu falei, esses versículos comparam a vida cristã a uma corrida. E nós não vemos um corredor, um atleta correndo cheio de roupa, né, irmão? Nós não vemos. Né? Por mais que nós temos o exemplo do nosso pastor que corre de calça, corre de blusa, aqui, né? Ele não está com um casaco pesado, ele não está com uma calça pesada, ele está com uma roupa leve que facilita a corrida dele, né? Porque se ele botar muita roupa, ele vai sentir calor, ele vai sentir o corpo dele pesado, e ele não vai conseguir, né, correr, ter o desempenho que ele precisa para a corrida, né? E quando a gente vê um atletismo na televisão, a gente vê o quê? Eles correndo de bermuda, uma camiseta, né? Uma roupa leve, que não causa incômodo, que não atrapalha eles, né, irmão? Eles não param, né? Eles seguem o alvo, eles vão fazer uma corrida, eles seguem o alvo, eles vão até lá o final da corrida. O máximo que eles fazem é pegar um copo d'água e beber, né? Se hidratar. Eles não param, eles seguem direto, né? Esses versículos comparam a vida cristã a uma corrida. E não vemos um corredor, um atleta correndo cheio de roupa. Pelo contrário, eles usam roupas leves. Aí aqui, irmãos, essas roupas leves que eu coloquei aqui, para não atrapalhar, né? E pode ser, na nossa vida cristã, comparada à nossa vida cristã, pode ser coisas que ocupam o nosso tempo, né? Coisas que a gente coloca a mais na nossa vida, né? Que ocupam o nosso tempo, que toma o nosso tempo no lugar de Deus, né? Então, às vezes nem é pecado, né? Igual a internet. Não é um pecado, né, irmão? A gente lá acessar no Facebook, acessar no Instagram. Mas desde o momento que a gente não tem o equilíbrio de usar aquilo ali, acaba se tornando um pecado porque acaba se tornando um excesso, né? Você abre o Instagram, se você deixar, você fica 1 hora no Instagram, rolando ali as notícias, você lê uma coisa, lê outra te chama a atenção, e você vai deixando aquelas coisas tomar o seu tempo, tomar o espaço de Deus na tua vida, tomar o tempo que você atrapalhar, né, irmão? Na verdade, essas coisas acabam atrapalhando a nossa vida com Deus, né? Não é um pecado, mas atrapalha. E o pecado que nos rodeia, a desobediência a Deus, que envolve ou prende facilmente o ser humano, travando a sua liberdade de andar com Cristo. Pecado que prende os pés na corrida, impedindo o avanço da fé. Às vezes nós ficamos tão presos ao pecado que ele nos paralisa. Ele deixa a nossa vida parada, né? E nós não conseguimos avançar. É desse pecado que a palavra fala aqui, né? No versículo 2, né? É 2? Não, 1 ainda, né? Corrida, ó. De todo pecado que tão perto nos rodeia. E corramos com a paciência a carreira que nos está proposta. Em outras Bíblias fala que prende, né? O pecado que prende, né? Aqui fala do pecado que nos rodeia. Mas esse pecado não nos separa, né? Não deixa a gente avançar. Não deixa a gente avançar na fé. Terceiro, correr com perseverança, como diz aqui, ó. Correr e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Correr com perseverança. Uma corrida proposta. Cada pessoa tem a sua trajetória e o seu ritmo na fé determinado por Deus. Então, Deus tem uma corrida proposta para cada um de nós, né? Não é só para mim, é para todos, né? Paciência. Paciência é necessária, irmãos. A corrida na vida com Deus exige resistência para suportar o cansaço, as lutas diárias e o tempo
de espera pelas promessas divinas. Continuemos firmes quando o caminho é difícil. Aqui fala da fé, né, irmãos? Em Tiago, vou pedir para alguém abrir em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Abre para mim, por favor, irmã Simone, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 3, por favor. Vamos ver se nos Pai Senhor? Amém. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Aí aqui está assim: como temos nossa fé provada, temos a oportunidade de aumentar a nossa paciência. E Deus faz assim, né, irmão? Ele nos dá uma situação, né, mediante aquele problema que a gente está passando, aquele problema que a gente já está com a nossa fé ali, né? Aí o Senhor vai, nos coloca em um problema que nós precisamos exercer a nossa paciência, né? E aí, como nós temos a nossa fé provada, nós temos a oportunidade de aumentar a nossa paciência. Paciência é uma virtude ativa que engloba a perseverança, longanimidade e domínio próprio. Ela vai muito além de apenas expirar ou suportar passivamente um problema. É a força para continuar firme na fé, mesmo diante das dificuldades. Glória a Deus, aleluia. E a paciência também é um fruto do Espírito, né, irmãos? Fruto do Espírito. A paciência ou a longanimidade é descrita em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Lê para mim, por favor, Daniel. 5, 22. Vamos, irmão, cantar de Senhor. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Como parte das qualidades que o Espírito Santo produz na vida do crente, né? A paciência, então, é um fruto do Espírito que faz parte, né, irmãos? Das qualidades que o Espírito Santo produz, né? Das tribulações. É o que eu acabei de falar, né? Às vezes Deus permite certas situações para exercitar a nossa paciência. Alegre, mas às vezes a pessoa não entende que ela está passando dificuldade porque Deus está alegre. E por Deus estar alegre fazendo conosco, Ele nos coloca uma certa tribulação para que nós tenhamos mais qualidade. Porque o fruto, os dons Deus dá, mas os frutos Ele nos dá uma baixada para nós mesmos produzir. Uma ferramenta para nós produzir. Aí Deus pega alguém como Daniel, aleluia, uma Sabina melhor, né? Ou então alguém como a Sabina, alguém vai perturbar. Olha lá. Alguém vai tripular para quê? Para tripular para quê? Alguém é muito bravo. Deus pega alguém para te dar trabalho, para te tratar. Às vezes nós achamos que nós estamos tratando o outro, mas Deus está usando o outro para tratar nós. Olha ele. É verdade. Às vezes nós achamos que, como o senhor falou, né? Achamos que Deus está tratando o outro, mas está tratando a gente mesmo, né? Colocando em nós a paciência que nós precisamos ter, né? A longanimidade que precisamos ter, né? São coisas que se a gente não passar por situações para exercitar, a gente não vai aprender a exercitar essas coisas. Até quando eu vi uma situação de seja filho. É. Porque às vezes alguém passando de filho vai falar assim, tá na prova, porque fez coisa errada. E nós se coloca no lugar. Nós somos experiência dos outros. Todos nós somos, olha assim, olha, aí quando nós passamos, falamos assim, não, já passei por situação assim, não estou errado, não, Deus está me testando, então deixa Deus testar. Aí. A paciência, a palavra paciência, no grego, vem do grego original. Agora só me ajuda aí, pastor, ver se eu estou pronunciando certo. Uponome, é isso? Uponome. Mas tentando que toda a linguagem dele é difícil. Ela sai um pouco.
Eu coloquei até lá no tradutor. Isso aí é normal, tá? E às vezes até o próprio tradutor. Ele pronuncia às vezes duas vezes diferentes. Isso aí, porque a linguagem tem esse recurso. Esse recurso, às vezes ele fala assim, o grego tem isso, mas o mais importante eu sei que a explicação. Aí significa perseverança e capacidade de suportar o peso de uma preocupação sem desistir ou sem desviar do propósito. Quer dizer, não desistir da corrida proposta. Né? Aleluia! Glória a Deus! Em Hebreus, não desistir da corrida proposta. Aí a gente vai agora para Hebreus, capítulo 12, 2. Né? Em Hebreus, capítulo 12, 2, nos convida a fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que suportou a cruz, ignorando a vergonha, trocando pela alegria futura, e agora está sentado à direita de Deus. Esse versículo nos ensina que Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança para vencer o sofrimento e os desafios da vida cristã. A Bíblia falou aqui, né, irmãos, que em Hebreus 12, a gente volta lá em Hebreus 11 e olha o exemplo dos irmãos lá, né, que sofreram, Abraão, Isaac, já vou falar de cada um deles, né, mas a Bíblia também enfatiza, irmãos, que o maior exemplo para nós é o nosso Senhor Jesus Cristo, né, a gente pode olhar para Abraão, como nome de fé, a gente pode olhar para Isaac, para Raabe, a todos eles que está escrito lá, né, no versículo 11, mas que o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo, né? E também fala dos desafios, né, irmão, que Jesus enfrentou. Eu vou pedir porque ele é o nosso maior exemplo, né? Vou pedir para a Sabrina ler em Filipenses, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Vamos ler esse papai do Senhor também? Esse capítulo 6 ao 8. Não sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte. Por isso ele é nosso maior exemplo, né, irmãos? Ele foi obediente, né? Ele morreu por nós, né? E aí muitas pessoas devem pensar, né? Quem não conhece, né, a palavra, deve pensar assim, mas ele era Deus. Ele estava lá naquela cruz lá, mas ele era Deus. Mas ele estava lá como homem, como humano, né? Sentindo todas as dores, irmão. Tudo o que fizeram com ele, ele sentiu. Ele sentiu quando enfiaram os cravos nas suas mãos. Ele sentiu quando ele foi coroado com aquela coroa de espinho. Ele sentiu quando ele teve aquela lança transpassada nele. Ele sentiu quando ele foi pregado. Ele sentiu quando ele foi cuspido, quando ele foi açoitado. Quando ele carregou a cruz, ele sentiu o peso da cruz. Ele sentiu tudo, irmãos. Naquele momento ali, ele se despiu. Ele era 100% Deus naquele momento também. Mas naquele momento ele deixou 100% Deus dele de lado e passou como 100% homem, né, irmãos? Então ele é o nosso maior exemplo que vence os desafios, que dá para viver uma vida cristã correta, que dá para viver uma vida cristã diante da presença dele, fazendo a vontade dele, porque ele fala, eu venci, né? E vocês vão vencer também. E essa foi a promessa. E esse é o nosso foco, olhar para ele e ver, o meu Deus venceu. E eu vou vencer também. Glória a Deus. O autor e consumador da nossa fé. Significa que Jesus é quem media, mantém e completa a nossa jornada espiritual, servindo como o nosso único foco firme, né? Ele é o nosso foco firme. Nós temos que olhar somente para ele e não deixar que nada tire essa fé, né, de nós. Pode falar. Amém.
E esse muitas das vezes é o nosso erro no momento de provação, igual o povo de Israel no deserto. Por causa da murmuração, eles passaram 40 anos, porque não entenderam o propósito da prova. E a prova ela tem dois sentidos, independente se a gente é aprovado ou se a gente for reprovado, a gente aprendeu com a prova. Então, nunca perde. Nada está passando desapercebido aos anos de vida. Independente se a gente está passando na prova e a gente já viveu ela, como o pastor falou, e se deparar com a pessoa que está passando a mesma situação, a gente vai contar a nossa história sendo aprovado ou sendo reprovado. Porque muitas vezes, como o pastor falou, vai chegar uma pessoa para nós a nos atribular. A gente pode ser aprovado ou pode ser reprovado. Como é que a gente vai ser reprovado? Deixando aqui nos levar e fazer o que Satanás quer que a gente faça. E não fazer o que Deus quer que a gente faça. Então a prova ela tem esses dois sentidos. E a pergunta que a gente deve fazer no momento de aprovação é: qual é o propósito? E muitas das vezes o nosso erro é murmurar, é reclamar. Jesus estava na cruz porque tinha um propósito. Abraão foi chamado para fora porque tinha um propósito. Abel todos eles tinham um propósito. Porque que na minha e na sua vida a nossa aprovação vai ter um propósito. Sempre tem um propósito. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para Deus. E no momento de aprovação, vai aprender. Se for reprovado ou se for aprovado. Só que se for reprovado, vai doer um pouquinho mais. Não perguntar, né, irmãos? Por quê? Mas perguntar para quê, né? Como o nosso irmão Douglas falou, sempre tem um propósito. Em tudo que nós passamos, irmão, sempre tem um propósito. O autor, no grego, vamos dizer aqui, arquegos, é isso, pastor? No grego quer dizer arquegos. Esse termo significa pioneiro, líder principal, origem ou aquele que abre o caminho. Quer dizer, ele é o autor, né? Ele abriu o caminho. É ele que escreve, né, irmãos? É ele que é o autor das nossas vidas. Pioneiro, aquele que vem à frente e não aquele que veio à frente e não marca o trajeto. E marca o trajeto. Aquele que vem à frente e marca o trajeto. Quer dizer, Deus já fez um trajeto para nossas vidas. Deus já marcou, né, um trajeto para cada um de nós. Fundador, a fonte ou iniciador de algo. Nesse caso, a fé. Ele que veio, ele que uniu, ele que iniciou a nossa fé. Liderança, aquele que comanda pelo exemplo próprio. Então, quer dizer o quê? Deus nos comanda pelo exemplo próprio dele, né? Jesus nos comanda pelo exemplo próprio dele, né? Ele nos dá um exemplo primeiro, né? De obediência, fez tudo que o Pai mandou, sofreu, foi lá, morreu naquela cruz, mesmo sabendo que nós éramos pecadores, não eram merecedores, mas ele fez o que o Pai mandou, né? E exemplo próprio, né, irmãos? Ele deu o exemplo, né? Autor. Jesus é o criador e fundador da fé. Ele abriu o caminho para a salvação e deu base para nós crermos. Consumador. Consumador vem da palavra grega teleoides. Significa aquele que conclui, aperfeiçoa ou leva um processo ao seu fim. Aperfeiçoador da fé. Jesus é quem conduz a fé cristã e a sua conclusão plena e perfeita. Ele é quem aperfeiçoa e termina a obra. Ele garante que a nossa fé chegue ao fim com vitória. Ele viveu confiando inteiramente em Deus até o fim, culminando com o sacrifício na cruz e a exaltação. Ele morreu naquela cruz, né, irmão? Ele foi exaltado, né? Ele hoje está à direita do Pai, né? Ele está lá sentado nos esperando. Será o grande dia que ele vai vir nos buscar, né? Então, que nós possamos, irmãos, entender, como o nosso irmão Douglas falou, que todo sacrifício, tudo que nós passamos tem um propósito, não é à toa, né? O sacrifício de Jesus na cruz tinha um propósito, era nos salvar, né? Que era nos redimir. E o nosso sacrifício, o qual nós passamos, também tem propósito, né? Em Hebreus capítulo 12, versículo 3. Agora a gente vai pular para o versículo 3. Nos convida
Vou ler aqui para a gente lembrar o que a gente lê. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo vossos ânimos. No Hebreus versículo 3, nos convida a olhar para o sofrimento e a paciência de Jesus, para não desistir da fé. O sofrimento da cruz, né? Aqui nos convida a olhar para aquilo que Deus fez por nós, para que nós não desistamos da fé. Engraçado, irmão, que eu nunca me tinha assim, me atentado para esse versículo, mas eu sempre falava isso, né? Quando eu pensava alguma vez assim, em desistir, o que vinha a primeira coisa na minha mente era Jesus na cruz. Era Jesus lá na cruz morrendo por mim. Eu falava, eu não posso fazer isso, meu Deus. Eu não posso desistir, né? Porque Ele não desistiu de nenhum de nós, né? Então, que nós não desistamos, irmãos. E nós continuamos a trilhar esse caminho ao qual o Senhor nos propôs. Continuamos a trilhar aquilo que Deus tem para cada um de nós, né? Até chegar o dia que o Senhor nos chamar. Nós jogamos o sacrifício que o Senhor fez fora, né? Porque cada vez que nós jogamos o sacrifício que Deus fez por nós, nós colocamos Ele lá mais uma vez para sofrer por nós, né? Então que nós não vamos ser gratos àquilo que Deus já fez por nós, né? Porque aquilo que realmente Ele prometeu para nós, Ele já fez. Foi morrer para nos dar vida eterna. Olha, isso aqui suportou oposição. Ele fazendo bem, as pessoas fazendo mal, mas ele continuou fazendo bem. Então, ou seja, a realidade cristã é que não depende de quem é o outro, depende de quem eu sou Cristo. Porque muitas pessoas falam, sai bem pai de fulano, tipo, vai se dando. Não. O texto é muito claro. Se nós olharmos para Jesus, não olhar para A, para B, para C, para D, olhar para Cristo, ele suportou tal, a expressão tal, diz algo muito grande. Mas ele suportou. Vamos dizer, quando eu sofro porque eu mereço. Como o ladrão da cruz falou, nós estamos padecendo pelos nossos pecados agora. Que pecado teve Jesus para sofrer? Ele sofreu por causa do nosso pecado. Então, nós não podemos desistir. Aí o Deus que a mamãe botou a você. Não é hora de parar. Ele nunca será. Vamos caminhar. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 4, nesse versículo temos a comparação. Deixa eu ler aqui no versículo 4. Vou pedir para o José, lê para mim, por favor. Hebreus 12, 4. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Irmão, papai, Senhor, a luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Aleluia. Nesse versículo, temos a comparação das nossas lutas com o sangue derramado de Jesus na cruz, mostrando que os nossos sacrifícios nem se comparam, né, irmão? São bem velozes do que o nosso Senhor fez por nós, né? Não se compara, né, irmão? Que tudo que nós passamos aqui, por mais que seja difícil, não se compara àquela morte dolorosa, aquele sangue derramado, aquele sangue, como o nosso pastor falou, sem pecado, né? Ele nem merecia estar ali, né? Na verdade, ele nem merecia estar ali. Mas ele foi, não negou, né? Ele cumpriu aquilo que o Pai predestinou para ele, sem reclamar, né? Isso é uma coisa interessante. Ele não merecia estar ali, não merecia a salvação. É uma troca, né? É uma troca, mas vê com a beleza do amor, né? Do amor de Deus, de entender a palavra do Senhor. Se alguém está ali, é só analisar e parar. Poxa, ele não merecia estar ali, eu não merecia ser salvo. Ele passou pelo que ele não merecia para eu receber o que eu também não merecia. Ou seja, nada é nosso. Tudo é dele, é verdade. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos pular, irmãos, lá para Hebreus, capítulo no 5, no versículo 12, no 5. Vou pedir para o João. João, lê para mim, por favor, o Hebreus 12, 5. Amém. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele diz a vocês como a filho. Meu filho,
Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. Glória a Deus. Esse versículo nos ensina que a correção de Deus prova seu amor de pai. Ele disciplina seus filhos para o nosso bem e para nos dar paz e justiça no futuro. O texto pede para não rejeitar e não esquecer a instrução de Deus quando passamos por lutas. O Senhor nos corrige porque nos ama e nos aceita como filhos legítimos. Aí, irmãos, eu fiz aqui eu procurei, o significado da palavra correção ou disciplina, que no grego quer dizer paideia. É isso, pastor? Paideia. Que significa a criação integral de um filho. Envolve instrução, ensinamento, amor, bondade de caráter e, se necessário, limite para o crescimento maduro. Então, quando Deus está nos corrigindo, Ele está nos ensinando. E nos ensinando com amor, porque aqui fala que envolve amor, bondade de caráter. Ele está moldando o nosso caráter, né? Nos corrigindo, nos colocando limite, né? Porque muitas das vezes nós mesmo não temos, né, irmão? Mesmo estando na presença do Senhor, nós passamos aquilo que Deus quer, fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Então o Senhor nos coloca limite, nos coloca amadurecimento, né, através das correções que Ele nos corrige, né? Repreender. Agora vamos entender o que quer dizer a palavra repreender. Ensinar, É que muitas vezes nós entendemos corrigir com agredir. Corrigir não tem a ver com agressão. Corrigir tem a ver com pegar, colocar no caminho, ensinar. Repreender. Ou ser repreendido. No grego, eleison. É isso, pastor? Eleison. É isso? Significa expor um erro, trazer à luz a uma falta, ou convencer alguém com provas visando a restauração e o aprendizado, e não apenas punição. Dar provas convincentes para a pessoa reconheça a verdade e mude direção. Então, quando Deus está nos repreendendo, Ele está falando, tu está indo para a direção que eu não quero. Tu está fazendo coisa que não está me agradando. Né? Quando o Senhor nos repreende, é porque Ele quer que a gente ande, certinho, né? No prumo, né? No caminho certo, né? E não é apenas uma punição, né? Como diz aqui. Não é apenas uma punição. Ele nos ensina para que nós possamos, Ele nos repreende para que nós possamos viver uma vida santa, viver uma vida correta diante da presença dele. Né? Agora, irmãos, vamos lá para Hebreus 12, versículo 11. Lê para mim, por favor, Luciana, se puder. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Hebreus 12, 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Então, irmãos, esse versículo nos ensina que a correção e a disciplina de Deus parecem difíceis e tristes no momento em que acontece, mas trazem paz e justiça no futuro para quem aprende com eles. Sentimento no momento, dor e tristeza. O texto reconhece que passar por lutas e correção não é divertido nem causa alegria imediata. Na hora da promoção, o sofrimento parece pesado e difícil de entender. Mas isso gera um resultado futuro na gente, o fruto pacífico. O sofrimento para.
O sofrimento passa e a pessoa disciplinada encontra a paz na alma. Fruto da justiça. A correção ajuda a pessoa a viver de maneira santa e mais próxima de Deus. O resultado de uma vida em paz, correta e madura diante de Deus e das pessoas. Então, quando Deus nos corrige, no momento da correção, às vezes dói, né, irmãos? Às vezes é difícil, mas Ele nos corrige porque Ele nos ama, né? Como foi cantado aqui, Ele nos ama. Então, Ele nos corrige para não nos perder, para que nós possamos entender que Ele é o dono da nossa vida, que nós precisamos andar diante da vontade dEle, diante do querer dEle, né, meus irmãos? Então, nesta noite, que nós possamos entender que quando estamos sendo corrigidos pelo Senhor, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer o nosso bem, é porque Ele não quer deixar nos perder. Ele não quer que nós voltamos para trás. Né? Como aqui, né? Fala que o livro foi escrito para os judeus que pensavam em voltar atrás. Então, que nós possamos entender que nós não temos que voltar atrás, que nós não temos que voltar para onde Deus nos tirou. Né? Que nós possamos ficar firmes, continuar firmes, perseverantes, né? Dentro dessa palavra. E continuar pedindo a força ao Senhor. Porque a força não é nossa. A força vem do Senhor, como o pastor falou aqui, né? E é da fraqueza que vem a força. E essa força vem quando nós reconhecemos que somos fracos e pedimos ajuda ao Senhor. Pedimos ajuda ao Espírito Santo. Então, que nessa noite, cada um dos irmãos possa meditar dentro dessa palavra. De entender que o Senhor tem uma corrida proposta para cada um de nós. E essa corrida só acaba quando Ele voltar. Ou então, se Ele nos chamar. Né? Se Ele nos chamar, também acaba, porque a gente vai dormir o Senhor e vai esperar, né? O Senhor nos chamar. Né? Mas, enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos dentro da presença do Senhor, que nós possamos olhar para aqueles do versículo 11, 5. Olhar para Ele, por os exemplos deles, mas olhar principalmente para Jesus. Pelo grande sacrifício que Ele fez, por tudo que Ele fez por nós. Pela vida, né, a qual Ele deu por nós. Nós não merecíamos, como o nosso pastor falou, nós não merecíamos a salvação e Ele não merecia estar lá. Ele fez essa troca injusta, né, irmãos? Se a gente for olhar pelos olhos humanos, é uma troca injusta. Quem morre, irmão? Pela pessoa que não vale nada, pela pessoa que está pecando, pela pessoa que não está nem aí com as coisas de Deus, né? Só Ele mesmo, irmão. Só Jesus mesmo ia fazer esse sacrifício por nós, né? Então, que nós possamos dar valor a esse grande sacrifício e continuar firmes até a vida do nosso Senhor. E assim, Deus, a oportunidade de nós. Não, mais forte. Deu uma palavra dessa, mais forte. Você pode dizer O Ministério do Louvor prepara para voltar aqui para encerrar. O Ministério do Louvor se prepara para voltar para encerrar. Vou convidar a igreja a se colocar de pé. Glória a Deus. Meus irmãos, falta-nos palavra para louvar o Senhor. Uma vez mais, quando o Ministério do Louvor se prepara, eu queria pedir aos irmãos que mantenham a ligação, mantenham a alegria. Pode deixar ele continuar para mim. Por uma mensagem tão poderosa que nós recebemos nesta noite. Eu confesso a meus irmãos, eu não sei se os irmãos são como eu, mas eu, quando ouço uma palavra pregada com simplicidade, com humildade, aleluia, nossa irmã Luciana foi tremendamente usada pelo Senhor. Como nós também ouvimos uma mensagem no domingo pela nossa diaconíssima Ana. Mensagem também tremendamente, nossa irmã foi usada por Deus. Nós não podemos, irmãos, jamais deixar de louvar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Vai subir para cá, o Ministério de Louvor vai louvar o Senhor. Vou colocar no microfone ali. Até minha ajudante ali, está me ajudando, é isso aí. Então nós vamos louvar o Senhor. Eu convido os irmãos a louvar a Deus, a deixar o Espírito do Senhor trabalhar em seus corações, trabalhar em vossas vidas nesta noite, porque Deus tem falado para nós corrermos a carreira com paciência,
olhando para quem? Para Cristo. Teve sofrimento, teve luta, teve dor, mas Jesus não abandonou a cruz. Os nossos irmãos, heróis da fé, não abandonaram o chamado. E quantas das vezes nós desanimamos por coisas pequenas em comparação ao que eles passaram. Eles tiraram força da fraqueza, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e fecharam a boca dos leões. Nesta noite, não vai ter leão com a boca aberta, porque a boca do leão foi fechada pelo poder da palavra de Deus. Ministério do amor para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, Pai.
Glória ao Senhor, irmão. Aleluia. Quem está alegre, diga glória a Deus. Quem está alegre, diga glória a Deus. Quem está alegre, diga aleluia. Você pode sair do lugar, procurar alguém, um abraço, irmão, um abraço do irmão, uma irmã, um abraço da irmã. Você pode passar, faz o fundo aí, João. Faz o fundo aí, João. Ei, Rabarabasui, Elefácia. Eita glória! É noite de alegria, irmão. Uma palavra poderosa como essa, jovens do louvor ao Senhor. Esta igreja que o Senhor tem para nós, essa é a igreja. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito do Senhor te abençoe. Que o Espírito do Senhor restaure. Que o Espírito do Senhor se levante. Eita glória seja dado o nome do Senhor. Que seja uma bênção. Olha para nós, a quarta-feira também de vitória. Oh, aleluia, exaltai ao Senhor, bendizer ao Senhor, engrandecer ao Senhor, a minha alma diz o nome do Senhor, a minha alma exalta ao Senhor, a nossa alma glorifique ao Senhor. Oh, aleluia, oh, glória, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, ele comigo cantará oh, ai, Espírito Santo, que maravilha! Agradecer ao Senhor. Isso lembra da mensagem da diaconisa.